Amém, igreja. Pai do Senhor Jesus, irmãos, vamos pregar aqui a palavra de Deus hoje aqui no Terminal Recando Boss. Mais uma vez, tá chuviscando um pouco aqui, talvez vai cair uma chuva forte, não sei, mas vamos pregar a palavra. Vou usar o megafone na caixa, senão esqueci de carregar ela. Amém, amém, aleluia. A paz esteja convosco. A graça, Pai, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqueles que podem receber essa paz. Jesus diz: minha paz vos deixo e não como o mundo a dá. Que essa paz possa encontrar habitação no teu coração. Em nome de Jesus Cristo, é um privilégio pregar o Evangelho, anunciar esta mensagem. Esta mensagem, ela é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Todo aquele que crê não é confundido e não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta: a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz que é bendita. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz. Quem caminhar em luz jamais andará em trevas. Quem caminhar em Cristo jamais andará em trevas. Jesus é a luz, e a sua palavra ilumina os nossos caminhos. Jesus é o Verbo, a palavra que se fez carne, a palavra que é luz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a sua palavra, ó Deus. A palavra de Deus é a luz. Quem rejeita a luz anda em trevas. Quem não é guiado pelas palavras de Deus está em trevas. E até agora não reconhecem Filho de Deus. A Bíblia está escrito em Coríntios, ou melhor, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo 14, é uma palavra acerca da associação com as trevas, acerca da associação com os ídolos. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo não tem parte com os ídolos. Jesus Cristo não tem parte com as trevas. A Bíblia está escrito assim em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça?
e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vocês são o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles eu habitarei, entre eles eu andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toquem nada imundo, eu vos receberei, eu serei para vós pai, e vós sereis então para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. E aí são essas palavras, são dignas de toda aceitação. Aleluia! Assim, esta palavra diz que nós não devemos prender num jugo desigual com os que são infiéis, ou seja, nós não devemos estar presos aos que são infiéis, nós não devemos estar no jugo, não devemos estar junto no jugo pesado dos infiéis. Portanto, a Bíblia fala, qual que é a sociedade que tem a justiça com a injustiça? A justiça não caminha junto com a injustiça, a verdade não caminha junto com a mentira, as trevas não caminham junto com a luz, ou seja, Cristo e Belial não têm comunhão. A mentira não tem comunhão com a verdade. É por isso que a Bíblia diz, apartem-se de tais, apartai-vos, diz o Senhor, o Deus poderoso. Assim diz a palavra de Deus, e é uma palavra poderosa, digna de aceitação. É uma palavra que nos instrui, mas a palavra de Deus, ela por completo, ela nos instrui. Toda a palavra de Deus, ela nos dá instruções boas, de sorte que nem todos dão ouvidos às instruções de Deus. Muitos, infelizmente, não dão ouvidos às instruções de Deus. Infelizmente, as pessoas estão tapando os ouvidos para não ouvir as instruções, as palavras de Deus, as correções do Senhor. Mas, porém, um dia, todo o corpo como pó, ele voltará à cinza, voltará ao pó da terra, a alma terá que dar conta diante de Deus. Todo homem vai buscar a Deus na última hora na sua morte, mas não encontrará aquele que não se arrependeu, não encontrará o homem de coração obstinado pelo pecado, não verão descanso eterno aqueles que têm de fato voltado ao seu pecado, não entrarão para o gozo do Senhor. Aqueles que têm amado esse presente século, aqueles que têm vivido a vida ímpia, uma vida de orgulho, uma vida de homossexualidade, uma vida de depravação, uma vida de imoralidade, lê a palavra de Deus, pois a palavra do Senhor, ela vai dizer acerca dessas coisas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9. Porém, a Bíblia vai dizer que nem todos querem obedecer a Deus, nem todos querem estar sujeitos a Deus. E sujeito ao Senhor, ele chegará até a vós, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Lavai as mãos, ó pecadores, purificai-vos, ó vós de duplo ânimo. Chorai, então alegrai, ou seja, não alegre no seu pecado, chore pelo seu pecado, não tenha prazer e nem orgulho no seu pecado, mas antes envergonhem-se e chorem pelos vossos pecados, para que o Senhor possa dar graça. A Bíblia fala que aquele que se humilha, Deus ele dá graça, mas os soberbos Deus ele resiste. O homem de coração orgulhoso não encontrará a Deus. O homem de coração endurecido e soberbo não encontrará descanso no Senhor Jesus Cristo, não encontrará um bom descanso na eternidade. O homem de coração avarento,
O homem de coração voltado à malícia não encontrará repouso e descanso na eternidade com Deus. Por isso a Bíblia fala que certamente Cristo não tem parte com Belial e a luz não tem parte com as trevas. Que concórdia há entre a luz e as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que templo é o templo de Deus? Segundo a palavra, nós somos o templo de Deus. Que concórdia tem Deus, o templo de Deus com os ídolos? O templo de Deus não tem parte com os ídolos. O corpo não é para os ídolos. O corpo não é para profanação imoral, perdição depravada. Mas antes a Bíblia fala que o corpo é templo de Deus. E não tem parte o templo de Deus, o corpo, com os ídolos. Não podemos ter parte com os ídolos. Não podemos ter um ídolo em nosso coração. Deus não divide a sua glória com os ídolos, nem dá o seu louvor. Não, Deus não divide a sua glória com ídolo nenhum. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem estátua de Maria, nem de São Jorge, nem de Pedro, nem de Maomé. Deus não divide a sua glória com os ídolos. Deus anuncia ao homem que se arrependa. Cidade de Goiânia, deixe os ídolos. Os ídolos te levarão ao inferno. Deixe toda a idolatria. Nosso corpo é templo morado do Espírito Santo. Não envergonhem ao Deus poderoso com vossas idolatrias. Quantos ídolos no coração as pessoas estão colocando, mas infelizmente com o coração distante de Jesus Cristo. Muitos têm um ídolo no coração, mas a palavra de Deus não está sendo guardada no coração. Por isso que muitas pessoas têm um ídolo, porque já não há mais espaço no seu coração para Deus. O ídolo está habitando o coração. As pessoas estão deixando as portas do coração abertas para o ídolo. E assim, o ídolo desse século, os ídolos deste mundo, estão levando para o inferno muitas pessoas. Não se prenda com o jugo desigual da idolatria. Não seja idólatra. Não caminhe em trevas, busque a luz. Jesus, ele diz: eu sou a luz deste mundo. Cristo é a luz. Jesus não tem parte com as trevas. O pecado, ele é treva. Todo pecado representa treva. O orgulho é treva. A bebedice é treva. A imoralidade homossexual é treva, trevas e mais trevas. É isso que tem prevalecido no coração de muitas pessoas. Trevas e mais trevas. Pois é isso que tem prevalecido no coração avarento, no coração que ama as riquezas dessa vida, no coração malicioso e orgulhoso. Pois é isso que tem prevalecido. A Bíblia fala que certamente devemos buscar arrepender-se e voltar-se para Deus. A Bíblia vai dizer que devemos tornar o nosso coração ao Senhor, e então Ele tornará para nós. A Bíblia diz que devemos nos humilhar diante de Deus, e então Ele nos ouvirá. A palavra de Deus diz que devemos voltar para o Senhor, e então Ele tornará para nós. A Bíblia diz que certamente arrepender-vos, Ele é fiel para perdoar os pecados. Mas a mesma palavra também diz que se vós não arrependerdes, certamente perecerão. A nossa pregação ela é baseada na Bíblia. A Bíblia é a inspiração da nossa mensagem. A nossa pregação ela não é católica, não é evangélica, espírita, mas ela é a palavra de Deus.
A palavra de Deus pregada desde a antiguidade por Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelos profetas, mas até hoje, quando essas palavras são pregadas, as pessoas ainda resistem em seu coração, ainda endurecem seu coração, ainda continuam entenebrecidos, ainda continuam afastando-se dos caminhos do Senhor, ainda continuam vivendo como se de fato não conhecessem a Deus. É hora de arrepender-se, é hora de endireitar os caminhos para o Senhor, é hora de colocar em ordem os caminhos, é hora de colocar em ordem a casa. Coloque em ordem a casa para se encontrar com Deus, coloque em ordem a sua vida para estar diante do Senhor. A Bíblia declara que após a morte vem o juízo. Todos nós estaremos diante de Deus para prestar conta das obras diante do Senhor. Por isso, não se esqueça de se preparar para se encontrar com Deus. Endireita os caminhos, direita as veredas, prepara-se para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Eu não sei a quem tu tem servido, mas a Bíblia vai dizer que a quem nós apresentamos o corpo para sujeitar-se, a esse nós tornamos servos, ou do pecado para a condenação, os servos de Deus para a vida eterna. Não seja servo da bebedice, não seja escravo do pecado, não seja servo da fornicação. Deixe o homem ir para os seus maus caminhos, tornem-se para Deus, e Deus terá então misericórdia. É a última hora, são os últimos avisos. Coloque em ordem, prepare, esteja pronto para se encontrar com Deus. Se assentarão na mesa do Cordeiro, na mesa de Cristo, na mesa do Filho de Deus. Aqueles que têm comunhão com a luz se assentarão na mesa de Cristo. Aqueles que não têm comunhão com as trevas, aqueles que não têm parte com Belial, aqueles que não têm parte com Mamon, aqueles que não têm parte com a idolatria, com a feitiçaria, esses se assentarão na mesa do Cordeiro, na mesa de Jesus Cristo, na mesa do Filho de Deus. Aleluia, pois esta palavra está dizendo que não há consenso com o templo de Deus e com os ídolos, porque nós somos o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles eu habitarei, e entre eles eu andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso eu disse, saia do meio deles, apartem-se, diz o Senhor, não toque nada imundo, eu vos receberei como filhos. Glórias a Deus pela sua palavra, digna de toda aceitação. Glórias ao Senhor. O templo de Deus é o corpo. O templo de Deus não tem parte com a imundície. O corpo não é para prostituição, o corpo não é para fornicação, o corpo não é para embriaguez, o corpo não é para a homossexualidade, o corpo não é para os exus, a feitiçaria, porque certamente o mesmo Deus que colocou dentro do homem a alma vivente, o espírito de vida, ele vai pedir conta de todas as coisas. Por isso ele diz, apartai-vos do meio dos tais, diz o Senhor, que consenso tem a luz com as trevas, que parte tem Cristo com Belial. Jesus não tem parte com Belial, Jesus não tem parte com os exus, Jesus não tem parte com os espíritos adivinhadores, Jesus não tem parte com os espíritos de mortos, Jesus não tem parte com os espíritos das imagens de escultura, ou é os ídolos, ou é Jesus Cristo, ou é o Deus vivo, ou é um Deus morto que está numa estátua, ou é o Deus que tem olho mas não vê, ou aquele que a Bíblia fala que seus olhos estão sobre todos os lugares, sobre os bons e os maus, e ele pega as intenções do coração do homem. Meu Deus não está morto, pois ele está vivo pelos séculos dos séculos, e a Bíblia fala
porque Ele contempla os bons e os maus, Ele pesa as intenções do coração do homem, para dar a cada um a sua recompensa, segundo o que cada um tem buscado. Por isso veja, o que tem buscado diante do Senhor, escolhe enquanto está em vida, escolhe enquanto está no caminho, decida-se enquanto há esperança, porque após a morte vem o juízo de Deus, após a morte vem a salvação ou a condenação. Esteja decidido a quem você vai servir, o Cristo Belial, ou a luz ou as trevas. Escolhe o que você vai praticar diante do Senhor, o que é reto diante do Senhor, ou o que é tortuoso, a sobriedade ou a bebedice, a santificação da alma, ou a prostituição, a imundície. Escolhe hoje, porque Jesus Cristo Ele está chamando para purificação. Para se encontrar com Deus, devemos estar preparados. Jesus está chamando para se preparar, para se encontrar com Deus. Estamos pregando uma mensagem fiel e eficaz. E essa mensagem nesse século presente, ela é mais para alertar do que para salvar, é mais para testemunhar do que de fato para converter. Assim Jesus fala que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, e por ter se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. De fato, esta mensagem, ela está percorrendo os 4 cantos da terra, em testemunha a todas as nações. Em seguida virá o fim. Nós não estamos aqui para converter pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos o poder de ganhar uma alma. Quem faz isso é o poder do Espírito Santo de Deus. Somos semeadores e estamos testemunhando esta palavra. Infelizmente a maioria hoje ouve essas palavras para apenas estar diante do juízo de Deus. Infelizmente a maioria estará naquele grande dia como réu da condenação. A Bíblia fala que assim aqueles que ouvem as palavras de Deus e praticam é comparado como um homem sábio que construiu uma casa sobre rocha, e veio o vento e assoprou contra esta casa, e ela não caiu, porque estava firmada sobre rocha. Jesus é a rocha, a palavra de Cristo, ela é esse verdadeiro alicerce. Todos que ouvem e praticam estão firmados sobre rocha. Mas a Bíblia também vai dizer que aqueles que ouvem e não praticam as palavras de Deus são como homens que construíram uma casa sobre areia e não fizeram alicerce. Veio o vento, assoprou contra esta casa, ela caiu, foi grande a sua queda. Essas palavras hoje elas estão sendo testemunhadas, mas os céus, eles são testemunha de tudo que até hoje foi pregado, de tudo que os servos de Deus anunciaram, de tudo que o Espírito Santo de Deus tem pronunciado através de homens e pessoas santificadas em Deus. Deus tem testificado. O Senhor Deus é um Deus de misericórdia, mas na sepultura não há mais misericórdia, não há mais indústria, não há mais ciência, não há mais o que possa fazer. Escolhe a vida hoje, escolhe a salvação, arrependa-se enquanto há tempo. Jesus está às portas. A misericórdia de Deus hoje ela chegou. A misericórdia de Deus hoje ela está estendida. A Bíblia fala em Isaías que Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa ajudar. Deus não está com seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas porém, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, encobre os vossos ouvidos para que não sejam ouvidos por Deus. O que faz separação entre o homem e Deus é a sua fornicação. O que separa o homem da presença de Deus é a sua bebedice, é a sua mentira que te separa da presença de Deus, é a tua malícia do teu coração que te separa de Deus, a tua inveja, o teu orgulho, a tua soberba te afasta da presença de Deus. Aí não adianta rezar 7 vezes, não adianta rezar 1000 vezes, não adianta rezar 20 vezes, não adianta ficar repetindo a mesma coisa, Deus não vai ouvir. Deus, ele ouve a partir do momento que o homem tira o pecado do seu coração, a partir do momento que o homem confessa e deixa, Deus, ele passa a ouvir o homem. Em Provérbios 28, versículo 13, vai dizer: aqueles que encobrem os seus pecados jamais prosperarão,
mas aqueles que confessam e deixam, esses alcançarão a misericórdia. Deus, Ele ouve o clamor do pobre, Deus, Ele ouve o clamor do pecador, mas desde que se arrependa, desde que confessa e deixe os pecados, cidade de Goiânia, deixe a iniquidade, moradores da terra, deixe toda a profanação diante de Deus, deixe todos os caminhos maus, deixe todo o orgulho, deixe a homossexualidade, deixe a malícia, deixe o adultério, deixe a fornicação, abandone os vícios, abandone enquanto há tempo, vícios e mais vícios, internet, celular, drogas, cigarros, maconha, bebidas alcoólicas, uma geração que está afundada em seus pecados e viciada em seus pecados, e precisa arrepender-se, precisa regenerar-se em Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aqueles que pecaram são destituídos da glória de Deus e precisam de Jesus Cristo para voltar uma aliança com Deus. Precisamos de Cristo, precisamos confessar enquanto há tempo, confesse enquanto há tempo, confesse e deixe enquanto há tempo. Enquanto há tempo, a parte dos pecados. Enquanto há tempo, confesse e deixa, porque após a morte não vai adiantar a missa de sétimo dia. Não vai ter purgatório após a morte. Não vai ter recursos para te livrar do inferno após a morte. Deus estende as suas mãos para te livrar do inferno hoje. Mas a Bíblia fala em Hebreus 9:27. O homem está ordenado por Deus morrer uma única vez, vida após a morte e o juízo, ou seja, não vai ter uma reencarnação. As almas não vão ficar vagando pela terra, as almas não estarão no purgatório, estará ou no céu, ou estará no inferno. Você estará salvo ou estará condenado. Toma a decisão enquanto há tempo, homem. Toma a decisão enquanto há tempo, mulher. Jovem, coloca a tua vida alicerçada em Jesus Cristo. A tua juventude não vai durar para sempre, a tua saúde não vai durar para sempre, a alegria do pecado não vai durar para sempre. Ela vai te cobrar o seu preço, ela vai trazer as suas consequências. A tua homossexualidade vai te trazer um preço chamado condenação. A Bíblia fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Renuncia o pecado hoje. Converte a Jesus Cristo enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Deixe todos os ímpios seus maus caminhos e torne-se para o Senhor. Torne-se para o Senhor. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor Jeová, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que tem em sua coxa direita escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, aquele que tem os seus pés como um latão reluzente. Esse sim, esse é digno de honra, ele é digno de glória e ele chama para arrependimento. A Bíblia fala em Atos capítulo 17 que Deus, não tomando em conta os tempos da ignorância, anuncia a todo homem e em todo lugar que se arrependa, porque Ele determinou que um dia vai julgar o mundo, e disso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos como uma certeza que Deus vai julgar o mundo, porquanto se prepara para estar diante de Deus. De que maneira você vai querer se apresentar diante de Deus? Como um salvo ou como um condenado? Como aquele em quem Deus o lançará no inferno, como aquele que Deus trará a salvação? Da forma que você quer se apresentar diante de Deus naquele dia, apresente-se hoje. Apresentai-vos os vossos membros do vosso corpo para servir a Deus, porque fostes comprados por um alto e bom preço para glorificar a Deus através do corpo. Assim disse o Senhor Jesus Cristo: vós fostes comprados por um alto e bom preço, glorifiquem a Deus através do corpo.
glorifica a Deus através do corpo. Jesus foi morto no seu corpo, mas ele ressuscitou no corpo de glória. O seu corpo foi traspassado, mas Jesus Cristo foi ressuscitado num corpo de glória. E assim, neste mesmo corpo corruptível que nós vivemos hoje, nós devemos viver em forma que devemos honrar a Deus e não envergonhar a Deus, porque aqueles que neste mesmo corpo honrarem a Deus, Deus o ressuscitará em um corpo de glória. Deus te dará uma nova casa, um novo corpo de glória. A Bíblia fala que seremos transformados antes a última trombeta. Seremos transformados. Jesus, ele vai transformar o choro em alegria, a corruptibilidade, ou seja, a morte, em eternidade, em vida eterna, a tristeza em alegria. Mas o mundo só quer essa alegria que passa, quer uma alegria momentânea, e se esquece que diante do Senhor nós devemos buscar as coisas que são eternas e não as coisas que são momentâneas. Aleluia, glórias ao Senhor, graças a Deus Todo-Poderoso, e a sua misericórdia, ela é grande. A Bíblia fala em Lamentações 4, que grandes são as suas misericórdias, e é a causa de não sermos consumidos. Ou seja, Deus é misericordioso, não nos consome, mesmo sendo pecadores, mesmo praticando coisas imorais, mas é para que possamos arrepender, possamos buscar a salvação, sabendo que se este tabernáculo terrestre se desfazer, nós temos junto de Deus uma casa eterna, não feita pelas mãos dos homens, mas eterna junto de Deus. Eu te faço uma pergunta nesta hora. Você tem uma casa eterna preparada junto de Deus? Você tem uma ciência, uma certeza em seu coração de quando descer ao pó, você estará descansando com Deus? Muitas pessoas não têm essa segurança. O que nos traz essa segurança é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. O que nos traz a segurança de que nós vamos estar num bom lugar quando chegar o fim dessa vida é quando nós temos o Espírito Santo de Deus. A nossa religião não traz paz na nossa alma, as nossas boas obras não nos traz uma consciência limpa diante de Deus, mas quando de fato nós estamos em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele traz em nosso coração esta paz, esta consciência limpa, sabendo aonde passaremos a eternidade. Você já parou para pensar onde passará a eternidade? Você já parou para pensar onde é a tua casa eterna? Só existem duas casas eternas, duas, uma é o céu, outra é o inferno. Uma é salvação, outra é condenação. Só existem dois destinos para o homem. Jesus fala: entrai pela porta estreita, porque estreito e apertado é o caminho, e poucos são os que entram por este caminho, mas largo e espaçoso é o caminho a qual conduz à perdição. Muitos são os que entram por este caminho. Entra pela porta estreita. Você que me ouve nessa noite, escolhe a porta estreita. Você que está agora ao alcance dessa mensagem, entra pela porta estreita. A porta é Jesus Cristo. Não tem nenhuma outra forma de entrar por essa porta senão pela palavra de Jesus Cristo. A única forma de entrar pela porta estreita é ouvindo as palavras que Jesus Cristo assim nos anunciou. E essas palavras nessa noite estão sendo anunciadas. Elas foram anunciadas. Examine a Escritura dia após dia, pois o dia está chegando, o tempo está próximo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Essa é uma breve mensagem de alerta. Esse é um breve testemunho da palavra de Deus, porque brevemente Cristo vem e o seu galardão para dar àquele que vencer, e aquele que vencer, ele dará uma coroa da vida eterna e dará o direito de assentar na mesa do Cordeiro e ceará junto com o Pai e junto com Jesus Cristo. Senta na mesa de Cristo, deixa a mesa de Belial, deixa a mesa dos ídolos, deixa a mesa de bebedice, deixa a mesa de prostituição, se assenta na mesa de Cristo, se assenta na mesa do Cordeiro, saia das trevas e venha para a luz. Jesus é a luz.
Que a graça de Jesus seja abundante em vosso coração. Que essa paz esteja contigo. Que o Senhor Deus de paz vos fortaleça, trazendo o coração sede, fome da palavra de Deus. Aleluia, amém, aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão. Amém. Servo de Deus, Pai do Senhor. Tá aí ouvindo a palavra. Jesus falou que quem ouve é as ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a palavra e seguem. Só quem ouve a palavra de Cristo é só quem vai até o hoje, sabe, quando a gente está pregando a palavra, até ouve, mas quem tem um regozijo na alma de ouvir a palavra, só que de fato está em Cristo. Glorificar Deus, a palavra está sendo pregada, né? Testificada. Nosso papel como semeador é só lançar semente. Deus dará os frutos, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Um planta, outro rega. Né? Pode ficar sem falar a mensagem, né? Não pode ficar calado. Tem que anunciar. O nome do irmão é Paulo? Meu nome? Tiago. Ele é de Wilson. Deus é só mais trabalho, viu, irmão? Agora